No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Agora são 14 horas e 10 minutos. Vamos iniciar então mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, e vamos com vocês aí até as 15 horas, 15 e pouco, no sábado de hoje. Programa ao vivo mais uma vez. Estou aqui com Beto Palhano nos estúdios e hoje uma convidada especial para nos ajudar na apresentação, a Eva Xavier, que já está também conosco aqui nos estúdios da sua Tabajara M. O programa de hoje também está recheado de notícias do universo de radiodifusão comunitária, Palhano. E também estamos com algumas sonoras especiais de um evento que eu participei no meio da semana aí em Brasília. Um evento que tratou aí do Marco Civil para a regulação aí da relação entre as organizações da sociedade civil e o poder público de modo geral. Daqui a pouco eu estou trazendo uma sonora que eu fiz lá com a Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, num evento importante que rolou em Brasília no meio da semana. A gente então inicia mais uma edição do Alô Comunidade aqui pela sua Tabajara AM e vamos aqui desfilando algumas notícias do universo da democratização da comunicação e também da cultura popular aqui no estado da Paraíba. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todos e a todas, eu sou Beto Palhano, nós estamos aqui mais uma vez iniciando o programa Alô Comunidade, direto da rádio, dos estúdios da Rádio Tabajara, aqui próximo da Mata do Buraquinho, e inclusive com uma convidada especial hoje, que é a companheira Eva, e inclusive os outros convidados que estão aqui, daqui a pouco nós vamos apresentá-los. E boa tarde ao nosso amigo também sonoplasta, Maurício José. E a princípio, já começando, nós vamos abrir o programa. Evinha, vamos começar agora. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, em parceria com a Rádio Tabajara AM 1110 kHz. Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos e ponto de cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação: Dalma Oliveira e Beto Palhano. E ainda nas reportagens externas, Fabiana Veloso e Zuna Nunes. Na técnica de áudio, Maurício José, Beto Lucas ou Ivan Machado. Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactus de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral da cidade de Guarabira, que nos transmite todos os domingos ao vivo, e Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, que está nos transmitindo neste momento lá nos seus rádio post, que é lá uma rádio comunitária Rádio Poste. Você
pode ainda nos seguir através do Twitter, @alocomunidadepb. Também através do Facebook, www.facebook.com/Dalmo Oliveira. Não. E através também dos sites Direto do Senhauá.com.br, radiozumbijp.blogspot.com.br, Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br e ainda interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. Dalmo Oliveira. É isso aí, agora são 14 horas e 15 minutos. Nós estamos então iniciando a edição 139, Palhano, do Alô Comunidade, mais uma vez ao vivo aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Quero mandar inicialmente um alô para Fábio Mozart, ele que pegou outra virose, daquelas que derruba até avião. É a idade. E por isso o companheiro Ramo, que já está aqui nos estúdios, mandou avisar que não vai poder vir para o programa de hoje, Ramo, mas disse que está à disposição aí para continuar o diálogo no outro momento. Fábio Mozart, esse que deveria estar apresentando hoje aqui o Alô Comunidade naquele esquema de revezamento que a gente faz com as equipes do Alô Comunidade. E também estamos esperando ainda a presença de Marco Veloso. Que garantiu que vinha, né? É, o locutor adjunto que ficou de fazer o programa hoje com o Fábio Mozart. Mas a gente vai tocando aqui, segurando as pontas dos companheiros, né? Para o Alô Comunidade de hoje. Quero mandar também um alô para Fabiana Veloso, que está nos ouvindo aí na Torre. Ela com a Dona Zalba Cabeleireira na Avenida aí Carneiro da Cunha. O pessoal que está na audiência todo sábado aqui do Alô Comunidade. Mandar um alô também para Kátia, a companheira Kátia, que também nos acompanha no salão de Dona Zalba, na Torrelândia. E um alô também, não posso esquecer, do companheiro Fernando Antônio, taxista aí do aeroporto, que também nos prestigia, e o seu filho Cícero Roberto, também nos acompanhando, todos eles na comunidade da Torrelândia. Agora são 2 horas e 17 minutos. E mandar agora também um alô pro companheiro que nós conseguimos confrontar com ele agora recente, o Edilson, né? O Edilson Dias, né? Edilson Dias, grande companheiro Edilson Dias, que teve a honra de participar, de ser o ator principal da peça Quem é Palhaço Aqui, de Pedro Osmar, do grande companheiro Pedro Osmar. Isso em tempos de antanhos, como diz Tião Lucena, né? Exato, em plena ditadura, né? Plena ditadura militar. Quem é Palhaço Aqui na sala preta do DAC, que inclusive resultou no fechamento da sala preta naquela época. Edilson Dias, que também veio também para participar da seleção de atores para Paixão de Cristo aí, encenada aí e organizada pela Funjop, né? Eva também participou disso. Eva, fala um pouquinho de como foi hoje de manhã. Muita gente concorrendo aí Hoje foi bem tranquilo, para participar. É verdade. É uma seleção para Paixão de Cristo. E hoje estava bem tranquilo pela manhã. Talvez hoje, agora à tarde já tenha bastante gente. Vai ser bem correria, né? Já que muitos atores desejam participar da Paixão de Cristo, que é um momento muito importante, né? E é um evento imprescindível para a cidade de João Pessoa. Isso mesmo. Olha, aqui tem uma notícia de jornal dizendo que esse ano a Paixão de Cristo tem o título Paixão segundo Antônio Conselheiro. É um texto aí baseado na saga de Canudos, né? E escrito aí pelo teatrólogo, nosso amigo Fernando Teixeira, que Fernando eu encontrei grande companheiro. Encontrei com ele outro dia. Ele tá pré-agendado, viu, Palhano, para vir dar uma entrevista. Acho que agora tá o momento, já que ele tá à frente aí desse texto. Vamos ver se a gente convida o Fernando Teixeira para falar um pouco, explicar um pouco de como ele misturou Jesus Cristo e Antônio Conselheiro
na Paixão de Cristo desse ano aqui em João Pessoa, 2h19. Eu vou mandar um alô aqui pros companheiros que são nossos rádio ouvintes assíduos. Maurício, que é inclusive um companheiro que mora lá no Gás, o motorista Borges, Dona Hilda Palhano, Cátia Dumont, Evânio Teixeira lá de Pilar, né? E toda a equipe da Verde Mares de Pilar, Del Pilar, o artista grande artista plástico Del Pilar, a amiga Cassiana, direto lá de Itabaiana, Orlando Otávio também são os companheiros que a gente manda um alô aqui agora no programa Alô Comunidade. Dalmo, eu poderia, a gente tem essa matéria aqui que fala sobre a migração de AM para faixa FM, mas eu tenho uma matéria também aqui que antecede a isso, que é bem interessante, que o desenvolvimento da rádio até se tornar meio de comunicação. Não, isso aí é uma aula, né, meu? É uma aula. Pelo amor de Deus. Mas aqui também, cara. Aí. Não, dá só. Você que sabe, aí você fica à vontade. Aqui só um parágrafo, né? Polêmicas à parte, o rádio se desenvolveu até se tornar o meio de comunicação mais importante do mundo, ultrapassando então a soberania dos jornais impressos, coberturas de guerra, telejornais, telenovelas e programas de entretenimento variados. Transformaram o aparelho na vedete dos cidadãos nas 5 primeiras décadas do século XX. Foi só com o surgimento e a popularização da televisão nos anos 50 que o rádio começou a perder o seu espaço. Contudo, a agilidade de seu método de propagação ajudou o rádio a permanecer vivo e presente em praticamente todo mundo até esta segunda década do século XXI. A questão que aqui já vem para outra matéria, é a migração da AM para FM, ou seja, o rádio surgiu através da amplitude modulada. Foi o primeiro sistema de rádio que existiu no mundo, foi através da AM. As primeiras ondas de rádio, né? Que inclusive foi onda média, né? Depois foi aqui para amplitude modulada. E hoje estão querendo migrar, acabar com o AM. A Rádio Tabajara tem 77 anos, a Rádio Tabajara AM tem 77 anos de história, e eu acho que é um absurdo acabar com a Rádio AM, transformando-a numa FM. Provavelmente teremos então 2 FM Tabajara nos próximos meses aqui em João Pessoa. Pessoal, 2h21, eu queria chamar a primeira sonora, Maurício. Vou botar logo esse material, Palhano, porque é uma entrevista importante de um problema, vamos dizer assim, que está ocorrendo agora, nessa semana, na Câmara de Deputados, Câmara Federal, e eu conversei com a Bia Barbosa, que esteve no evento lá em Brasília e tem uma preocupação aí para o pessoal, principalmente para os usuários de internet. Vamos soltar essa sonora, Maurício, por favor. O microfone na mão do povo. Na última quinta-feira, nós acompanhamos o Seminário Nacional Imprensa e Organizações Civis da Sociedade, um evento realizado em Brasília, com patrocínio da Petrobras e realização da ANDI. Durante o evento, nós conversamos com Bia Barbosa. Ela falou um pouco de como se encontra a votação do Marco Civil da Internet na Câmara dos Deputados em Brasília e a preocupação dos movimentos sociais em que o projeto seja alterado no sentido de privatizar a internet brasileira. Vamos ouvir a entrevista com Bia Barbosa. Bia, esses últimos dias têm sido decisivos para a votação do projeto do Marco Civil da Internet, né? Isso aqui no Congresso. O que é que está havendo exatamente e quais são os próximos passos lá no Congresso? Bom, o Marco Civil da Internet está travando a pauta da Câmara dos Deputados desde o final de outubro do ano passado, como um projeto que tem urgência constitucional, então ele tem que ser votado prioritariamente. E ele vem enfrentando diferentes interesses nesses últimos meses para que ele não seja votado. O mais forte deles, que continua em jogo, é um lobby, uma pressão muito grande das operadoras de telefonia que prestam um serviço de acesso à internet no país, que querem modificações no texto para que possam explorar de forma desregulada a oferta do serviço de internet no país e com isso lucrar mais. O
projeto do Marco Civil da Internet é uma constituição da internet no Brasil que garantiria essencialmente direitos dos usuários e que, ao ser aprovado, vai obrigar uma mudança no comportamento das operadoras de telecomunicações em relação à internet no país, garantindo a privacidade dos usuários, garantindo liberdade de expressão e garantindo principalmente a questão da neutralidade da rede. Hoje, como é que está a questão da exploração do serviço, para a gente entender bem a história da telefonia e da internet? Bom, hoje os cabos controlados pelas operadoras de telefonia também são cabos por onde trafegam os dados de acesso à internet no país. Então essas operadoras que controlam os cabos querem poder também controlar o tipo de conteúdo que trafega nesses cabos para poder vender pacotes diferenciados de acesso para os usuários. Isso quebra um princípio importante que é o da neutralidade da rede. A neutralidade da rede significa que quem controla o cabo da internet não pode fazer nenhum tipo de diferenciação em relação ao conteúdo que está passando ali. Então eu, enquanto usuário, não posso, a partir do momento que eu contrato um plano de assinatura de internet, eu não posso ter discriminado o meu acesso a uma rede social, a um e-mail, em detrimento de assistir uma transmissão ao vivo por streaming ou de fazer download ou upload de um vídeo. A partir do momento que eu acesso a internet, eu tenho que poder acessar ela na sua amplitude de serviços, em todos os seus recursos, na sua complexidade de exploração de todas as formas de exploração da internet que estão disponíveis para o usuário. As operadoras de telecomunicações, elas querem poder vender pacotes diferenciados, portanto cobrar preços diferentes em função do tipo de conteúdo que eu vou acessar. Então eu vou ter um plano básico que eu vou poder acessar e-mail e rede social. Se eu quiser assistir uma transmissão ao vivo pela internet, se eu quiser usar um Skype, vai ser outro preço. Isso vai criar uma internet dos ricos e uma internet dos pobres, vai criar um apartheid digital e vai fazer com que a imensa maioria da população brasileira não tenha acesso a todos os recursos que estão disponíveis na internet hoje. O Marco Civil da Internet é um projeto que nasce justamente para impedir que isso aconteça, para garantir a neutralidade da rede como um serviço, como um princípio essencial do funcionamento da internet. E é justamente para quebrar essa neutralidade da rede que as operadoras de telecomunicações estão fazendo uma pressão muito grande sobre os deputados para fazer alterações na lei. O principal representante dessas operadoras dentro do Congresso Nacional é o deputado Eduardo Cunha, que é líder do PMDB, que tem representado os interesses dessas operadoras há muito tempo na casa e que está com uma emenda aglutinativa para substituir o projeto do Marco Civil da Internet. Então, em vez de votar o relatório do deputado Alessandro Molon, que foi construído em diálogo e em apoio da sociedade civil, ele quer votar um outro texto que foi elaborado pelo PMDB em detrimento do Marco Civil da Internet. Nas últimas semanas, houve um prejuízo muito grande para essa discussão, porque vários partidos que estavam antes fazendo uma discussão de mérito no texto, discutindo aspectos específicos, se eram favoráveis ou se eram contrários, permitiram que o jogo político da disputa eleitoral de 2014, que já está tomando conta do Congresso, contaminasse a discussão do Marco Civil da Internet. Então esse suposto racha entre o PT e o PMDB, que todo mundo está vendo na imprensa, por mais emendas, por cargos em ministérios, por coligações, discussão de coligação eleitoral nos estados, tudo isso contaminou a discussão no Congresso Nacional. E aí agora a gente virou um fla-flu, né? E agora está quase assim, se eu defendo o Marco Civil da Internet é porque eu sou governista, e se eu quero derrotar o governo nas eleições, eu vou ser contrário ao Marco Civil da Internet. Ou seja, os deputados e os partidos não estão mais analisando o método do projeto e estão negociando os direitos dos internautas em função dessa disputa política. Então a primeira coisa que a gente precisa garantir que aconteça, e isso só vai acontecer com muita pressão popular, é descontaminar o debate do Marco Civil da Internet dessa disputa política. Então partidos que são favoráveis ao Marco Civil da Internet, que têm compromisso com os direitos dos usuários, não podem querer usar o Marco Civil da Internet para derrotar o governo federal em relação a esse texto. Se querem derrotar o governo federal, derrotem o governo federal em outros projetos, através de uma outra forma de fazer política, mas não negociem os direitos dos usuários para poder impor uma derrota política ao governo. Até porque o texto do Marco Civil da Internet não é um texto do governo.
É um texto da sociedade civil, é um texto que foi construído pelo conjunto da sociedade civil e é os seus eleitores e eleitoras que os parlamentares devem satisfação. A título de comparação, ou para a gente fazer uma relação com os outros países, como é que funciona isso? Porque me parece que esse monopólio físico, vamos dizer assim, dos cabos e do conteúdo é tão ilegal como a história de você ter a TV e também produzir o conteúdo da TV. Como é que funciona nos outros países, para a gente ter uma ideia, Bia? Essa questão da regulação do mercado de telecomunicações, ela varia muito de países, mas o que os estados mais democráticos buscam fazer é não permitir a concentração do setor na mão de poucas empresas. Aqui no Brasil nós temos 2 ou 3 empresas que controlam o conjunto desses cabos. E são essas mesmas empresas que, por terem um poder econômico muito grande, estão pressionando os parlamentares. Inclusive, vamos lembrar que a gente está às vésperas de um processo eleitoral, que tem financiamento de campanha que entra em jogo. Então o fato de a gente ter um mercado que não é desregulado, mas que tem poucas regras para o funcionamento dessas empresas, permite que elas tenham um poder muito forte e que agora elas queiram ampliar cada vez mais esse poder. Agora, em relação a uma legislação semelhante ao Marco Civil da Internet que possa responder aos direitos dos usuários no mundo, o Brasil está muito avançado nesse debate. Alguns países já conseguiram aprovar legislações nesse sentido, mas o mundo inteiro está olhando para o que está acontecendo nessa votação do Marco Civil da Internet aqui no Brasil. Se a gente conseguir aprovar essa lei, a gente tem uma possibilidade de ter uma das melhores legislações de internet do mundo. Então não é à toa que tem vários países, organizações da sociedade civil, da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, que estão olhando e estão acompanhando o que está acontecendo aqui no Congresso brasileiro, preocupados com esse revertério que pode acontecer nessa situação, porque se a gente conseguir aprovar o Marco Civil da Internet aqui, a gente tem uma chance dessa legislação servir de exemplo positivo lá fora para vários outros países que também estão enfrentando essas mesmas dificuldades. Agora fala um pouco das coisas boas do projeto que a gente quer aprovar no Congresso. Eu acho que os 3 pilares do Marco Civil da Internet que a gente está defendendo que sejam aprovados, o primeiro deles é a neutralidade de rede, que acho que a gente já explicou por que é fundamental para a gente não criar internautas de 2 categorias, né? Então, o conteúdo, o tipo de conteúdo que trafega no cabo, ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação e todas as potencialidades da internet têm que poder ser acessadas pelos usuários a partir do momento que eles estão conectados. Outro princípio é a privacidade do usuário. Os dados que a gente deixa de conexão, a partir do momento que a gente navega, esses dados não podem ser usados nem para nenhum tipo de comercialização, nem para governos autoritários monitorarem o cidadão, a vida do cidadão. Então o Marco Civil da Internet ele também garante em vários artigos, coloca limites para guarda de dados dos usuários, para que não seja feita uma vigilância em massa de todos os usuários. Nós, a sociedade civil, temos inclusive uma crítica a um dos artigos do Marco Civil da Internet, que é o artigo 16, que acabou sendo redigido muito em função de uma pressão, principalmente de setores como a Polícia Federal, que querem guardar dados para poder depois fazer a investigação, mas nós defendemos que pessoas que são suspeitas, a partir de uma ordem judicial, possam ter os seus dados monitorados. Mas a gente não pode permitir que o conjunto da população brasileira como um todo faça isso, senão a gente vai estar fazendo igual a Agência de Segurança dos Estados Unidos fez, vigilância em massa com todos os cidadãos. A gente não quer que isso aconteça no Brasil. O Marco Civil da Internet também vai ser importante para isso. E o terceiro princípio é a garantia da liberdade de expressão na rede. Hoje você tem uma série de conteúdos que são derrubados da internet a partir de uma decisão individual do provedor ou do servidor que recebe, que hospeda aquele site, em função de uma denúncia qualquer. Nós achamos que isso viola a liberdade de expressão. Por exemplo, tem casos de prefeitos que reclamam que blogs estão difamando a sua gestão e o provedor de conteúdo simplesmente derruba aquele blog, quando na verdade aquele era um status de monitoramento, de fiscalização importante da sociedade sobre aquela gestão pública. E derruba todo, né? E derruba a imagem, derruba o texto, derruba o site inteiro, né? Então, o Marco Civil da Internet garante
que quem hospeda os sites não vai ser responsabilizado se aquele conteúdo que foi colocado ali violar algum direito. Ou seja, é o juiz que tem que definir se determinado conteúdo vai ser retirado do ar. Porque a partir do momento em que o provedor pode ser responsabilizado, ele, para não correr o risco, ele tira o conteúdo do ar a partir do momento que ele recebe a primeira reclamação. Então, o Marco Civil da Internet, ele desresponsabiliza quem hospeda aquele conteúdo para que a decisão sobre derrubar ou não um conteúdo seja da justiça e não seja individual de uma empresa que recebe o site. Porque a gente acha que isso é fundamental para a garantia da liberdade de expressão. Então, a sociedade civil, em geral, ela apoia o texto. A gente acha que poderia ser um texto melhor, mas na atual conjuntura, o atual relatório do deputado Alessandro Molon vai trazer benefícios para os usuários de internauta no Brasil, para 100 milhões de internautas, e por isso é fundamental que ele seja aprovado. Vamos lembrar que no final de abril vai acontecer em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, o NET Mundial, que é um encontro internacional sobre governança da internet, que foi chamado pela presidenta Dilma. Quando a presidenta foi às Nações Unidas e fez uma crítica aos Estados Unidos pelo fato de estar havendo espionagem nos dados do Brasil, das empresas, do governo, dos cidadãos, ela falou: nós precisamos garantir a privacidade do usuário, nós precisamos garantir uma internet que não seja monitorada sistematicamente. E chamou um encontro internacional para pensar sobre a governança da internet no âmbito global. Vai ser um vexame internacional para o Brasil se atores, empresários, sociedade civil, governos do mundo inteiro vierem para o Brasil em abril e chegarem aqui a gente ter sido aprovada uma legislação que vai justamente no sentido contrário de tudo que a presidenta Dilma falou no discurso dela nas Nações Unidas, né? Então é fundamental que a sociedade civil brasileira se mobilize para a gente continuar fazendo pressão no Congresso Nacional para impedir a aprovação desse texto que está sendo apresentado pelo deputado Eduardo Cunha, que é o sonho das operadoras de telecomunicações, e para garantir a aprovação do atual relatório do Marco Civil da Internet. Deixa eu voltar um pouco à infraestrutura. Como é que está aquela proposta da banda larga pública, né, do governo, da rede do governo de internet? Bom, o Plano Nacional de Banda Larga era uma política pública do governo federal que previa levar o acesso à internet para o maior número de cidadãos. Ele, infelizmente, não trabalha com o conceito da universalização do acesso, ou seja, não é para todo cidadão, né? Que é isso que a gente defende enquanto sociedade civil. Ele fala da massificação do serviço. Agora, infelizmente, o Plano Nacional de Banda Larga foi deixado para as teles executarem. A Telebrás, que era uma empresa pública e que poderia ter um potencial muito grande de cabear o país e de levar o acesso à internet até a ponta para a população, ela hoje passa a ser só gestora de uma rede e não mais responsável pela oferta na ponta para o usuário. Então, o resultado disso é que vão ser as mesmas operadoras de telecomunicações que vão decidir onde é que vai ter cabeamento de internet de banda larga e onde é que não vai ter. E como elas funcionam com base no interesse econômico, onde não houver mercado para elas explorarem, a sociedade brasileira vai continuar sem acesso. Então, várias comunidades podem continuar sem acesso. Várias comunidades podem continuar sem acesso, várias cidades podem continuar sem acesso, e a gente pode ter bolsões em grandes metrópoles sem acesso, porque são bolsões de regiões mais pobres onde não há interesse em levar o acesso à internet. Então, por isso que a sociedade civil sempre defendeu o princípio da universalização do acesso à banda larga, e essa é uma pressão que a gente também tem que fazer sobre o governo federal. Ok, obrigado. Olha, você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. O cineasta Walter Carvalho é de João Pessoa. Um dos mais respeitados fotógrafos de cinema do Brasil, Walter tem no seu currículo filmes como Central do Brasil, Carandiru e Cazuza, O Tempo Não Para, onde foi também co-diretor. Trabalhou em cerca de 90 longas-metragens. Walter Carvalho, nascido em João Pessoa, é paraibano como você.
Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Café no Bule, 2,25, pacote a vácuo ou almofada de 250 gramas. Carne bovina resfriada Patinho, peça, 12,70 o quilo. Cerveja Skol, 1,29 a lata de 269 ml. A venda de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Chianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí. Pedro José sai logo cedo para trabalhar no canal Acauã Araçagi, a maior obra já vista na Paraíba. 112 quilômetros de canal, uma obra do governo do estado, que vai levar água para 38 municípios e 600 mil paraibanos. R$1 bilhão em investimentos, em parceria com o governo federal, e 1.500 empregos na obra. Gosto muito de trabalhar aqui na obra, gosto muito, quer trazer água pro povo, água pro gato, maravilhoso. E muita coisa já foi feita na Paraíba. Água na torneira de casa já é realidade para muita gente. Josileia Oliveira, de São José do Brejo do Cruz, sabe bem disso. Eu comprava água suja do açude toda semana, não é? Meu sonho, na realidade, era ter água limpa em casa. E hoje eu tenho. Nossa maior obra é fazer o melhor para nossa gente. Governo da Paraíba. Professor, chegou a hora de inscrever a sua escola e preparar os seus alunos para a maior competição de matemática das escolas públicas, a OBMEP. Podem participar alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Inscrições até 21 de março no site www.obmep.org.br. OBMEP 2014. Há 10 anos, incentivando a paixão pela matemática. Ministério da Educação, Governo Federal. Sou dito que questiona, sou feito que tudo vê, dito e feito conferindo a Paraíba crescer. E pro esporte João Pessoa, o que é que cê tem pra falar? Primo véi no futebol, governo vem reformando o estádio Almeidão e a população vibrando. E nas outras modalidades? O TED está a caminho, vem todo modernizado, com muito selo e carinho, um espaço bem equipado. Pra sua vida ficar melhor, o governo da Paraíba vai diferente. Quando se trabalha junto, fica tudo dito e feito. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, beleza, agora são 14 horas e 41 minutos. Nós vamos dar continuidade então à nossa programação de hoje aqui no Alô Comunidade. Hoje que é dia 15, né, de março, já estamos na metade aí do mês. E o Alô Comunidade aí cumprindo sua pauta aqui na brecha da programação da Tabajara AM. Daqui a pouco volta a jornada esportiva. Mas nós temos hoje aqui no estúdio um entrevistado especial, o companheiro Severino Ramo, ele que é o coordenador da Rádio Araçá de Mari. Ramo, obrigado pela presença. Essa entrevista havia sido agendada pelo Fábio Mozart, mas como eu disse antes, ele adoeceu de ontem para hoje. Pediu para a gente conduzir aqui o programa de hoje. Boa tarde, inicialmente queria agradecer a você pela presença e também os companheiros que estão te acompanhando aqui nessa visita, né, ao programa Alô Comunidade aqui na cidade de João Pessoa. Ricardo Alves, diretor de programação, e Kelly Alves, que está acompanhando vocês nessa visita a Tabajara. Boa tarde. Boa tarde a você, Dalmo, boa tarde ali o Palhano, o companheiro Ricardo Alves, a sua esposa, que é a Kelly, que também já foi comunicadora lá da emissora. Boa tarde o sonoplasta ali, Maurício José, no estúdio 2. Boa tarde os ouvintes aqui da Tabajara AM, né? A gente viu um pouco às pressas, porque fez uma entrevista hoje de manhã, de 10 ao meio-dia com o vice-governador, na verdade com o governador em exercício Rômulo Gouveia, mas compromisso a gente entende que é para ser cumprido. Corremos para cá na chuva e aí estamos por aqui. Apenas que não vamos cumprimentar o Fábio Mozart ao vivo, dar um abraço. Faz tempo que eu não faço isso porque ele adquiriu doença de rico, é virose. Se fosse eu, seria uma gripe mesmo. É isso aí. Ô Ramo, vamos começar então a conversa. Queria que você falasse um pouco de como é que está a situação da Araçá FM de Maria, uma das pioneiras rádios comunitárias. Inclusive é uma rádio que Fábio Mozart sempre cita aqui no Alô Comunidade, ele que participou da fundação aí da emissora. A Araçá FM tem enfrentado alguns
tem enfrentado alguns processos, né? Algumas controvérsias lá em Mari. Me parece que você tem um grupo de oposição forte lá na cidade. Conta um pouco dessa história, Ramos, por favor, para a gente entender o processo político até da Rádio Difusão Comunitária em Mari. Na verdade, a Rádio Comunitária de Mari, ela foi fundada por um grupo de pessoas, coordenada e capitaneada pelo Fábio Mozart. Inclusive foi o primeiro presidente, eu sucedi 3 anos depois da fundação da emissora. É uma rádio que a gente diz que é eminentemente comunitária, porque muita gente participa. É uma rádio que hoje tem cerca de 40 pessoas atuando, seja na recepção, na sonoplastia e na locução. Geralmente são jovens que passam em seleção e que estão lá prestando serviço à comunidade. E a rádio comunitária Araçá FM, e na verdade ela é pioneira na Paraíba, e aí hoje o vice-governador me perguntava porque lá é 105.9, né, que é muito próximo aqui da irmã de vocês FM, a Tabajara FM, que é 105.5, exatamente porque na época ainda não havia aquele disciplinamento do canal, né? Do canal, que era aquela faixa aí, se eu não me engano, de 870, não é, Ricardo? 89, né? 89, enfim. A gente está aí num lugar privilegiado se você se referir ao DAIO da emissora. De fato, a gente tem enfrentado uma luta grande, já são 32 processos, todos movidos geralmente por pessoas ligadas à administração municipal, porque a gente entende que a rádio não é para servir ao poder público, a rádio é para servir a comunidade. E também já fomos, no ano passado mesmo, 2 vezes eu fui à Polícia Federal, também em virtude das denúncias feitas, mas a gente entende que é o nosso papel, eu não vejo isso nada demais, acho normal, porque quando você defende as pessoas, quando você defende a justiça, geralmente você vai encontrar pessoas que vão tentar combater o seu trabalho. Vamos, nós estamos com um ouvinte aqui, um rádio ouvinte no ar, o Assis Firmino. Vamos escutar o que ele tem a dizer, que ele está querendo entrar no ar, e depois você complementa o seu raciocínio. Assis Firmino, pode entrar no ar. Alô? Boa tarde a todos vocês que fazem o programa Alô Comunidade, que é um programa que tem à frente pessoas competentes, e eu saúdo todos vocês em nome de Fábio Moza. Fábio Moza, que é o grande entusiasta paraibano em defesa da radiodifusão comunitária. E Fábio foi, na verdade, o idealizador desse projeto da rádio comunitária Araçá FM. Eu até defendo hoje que na rádio comunitária, na entrada, tem uma foto de Fábio. Sei que ele não aceita isso, porque Fábio não é vaidoso, mas eu defendo por uma questão de justiça. E Fábio criou essa rádio aqui na cidade, em 98, com um grupo de pessoas, e ela tinha, na época, 41 associados. Então, quem deve se associar à rádio comunitária são pessoas que participam do seu projeto. E com a eleição de Severino Ramos do Nascimento, que quando ele foi eleito, eu fui candidato com ele, e perdeu a eleição apenas por um voto, e ele inventou um cadastramento aqui na cidade, um recadastramento, e todo o pessoal que foi ligado a mim na época, ele impediu que fossem cadastrados. Então ele tem colocado essa emissora comunitária de forma vergonhosa, tomando uma posição política no município, que eu chegar aqui em Mari e perguntar a que partido Ramos é filiado, todo mundo diz. Se perguntar a que partido político Ramos é aliado, todo mundo vai dizer. Então ele faz uma campanha sistemática contra o governo aqui no município, e esquece que é presidente de uma rádio comunitária que tem que ter uma independência e que tem que colocar a programação a serviço da população. Ele fala que se tem 30 processos contra a emissora. Se você vir no Fórum de Mari e procurar aqui na Tânia Folar, só tem 5 ou 6 processos. Então ele do Argueiro faz um alarme, e eu quero dizer, sinceramente, com todas as palavras, que a rádio comunitária Araçá FM é um projeto rico para a cidade. Talvez tenha sido, nesses 50 anos de cidade, ou mais de 50 anos, uma das coisas mais importantes que aconteceu em Mari foi a fundação da rádio comunitária Araçá FM. Mas Severino Ramos, que está sendo entrevistado aí, ele representa o atraso, o retrocesso de radiodifusão comunitária. Primeiro, eu não entendo de rádio comunitária nada. Firmino, ele vive em uma pessoa alô, Assis. Toda, alô, Assis. Para a cidade, no alô, Assis. Semana, alô, Assis Firmino. Está acontecendo, e faz crítica a todo mundo e coloca o projeto de rádio comunitária nas mãos de um grupo político aqui no município, todo mundo sabe disso,
E por isso é que ele está respondendo no Ministério Assis, Público. obrigado pela sua participação. A gente precisa ouvir o companheiro Ramo também. Você já fez as suas colocações e a gente está com espaço. Você sabe que esse programa só tem 1 hora. Eu queria até convidar o companheiro para vir aqui no outro sábado, um desses sábados aí, para a gente aprofundar a discussão. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo de grade, né? Então, vou passar a palavra para Ramos, já para ele fazer essa defesa das suas acusações. Eu queria acrescentar também, Ramos, que você fizesse essa consideração de que por que é que existe, que grupos são esses políticos, né, que estão envolvidos nessa disputa na cidade de Mari, me parece que no entorno também, em Sapé e por ali na região, né? É verdade, eu não vou responder a Assis, ele tem, na verdade, ele tem vivido aí os últimos anos a tentar macular, não a minha imagem, porque Assis esquece que a emissora, ela não é gerida por mim, né? Eu sou apenas e tão somente o coordenador. A rádio tem uma direção composta por 16 pessoas, homens e mulheres, e que inclusive amanhã tem reunião, tem assembleia, a gente tem reuniões periódicas, a gente tem um conselho comunitário, que inclusive o próprio sindicato faz parte do conselho comunitário, e que discute a programação da rádio, e que aquilo que é aprovado a gente põe em prática. De modo que a gente não vai aqui estar polemizando, e 90% dos processos movidos contra a emissora foi todas movidas por Assis por questões políticas. Ramo, explica essa situação que ele falou do cadastramento, para a gente deixar isso bem transparente. Olha, isso é algo ocorrido lá nos anos de 2001, 2002, quando eu assumi a emissora das Mãos de Fábio, que era o presidente. O que a gente fez foi o seguinte: a gente queria saber quem era que estava associado à emissora. É normal, quando você assume uma entidade, buscar saber quem são os seus associados, você dá um prazo, as pessoas se recadastraram, porque senão eu não ia saber, se eu estava acabando de assumir a entidade, eu ia saber qual era o quadro de sócios. Então eu precisava saber o quadro de sócios, todo aquele pessoal que dentro de um período estabelecido em um edital feito baseado nos estatutos e divulgado amplamente na emissora, quem compareceu dentro daquele prazo de tantos dias se cadastrou, né? E como é que está agora, Ramo, o quadro? Hoje a gente tem um quadro com 50 e poucos associados, né, na emissora. São pessoas que, para se associar, tem que ter um relacionamento com a questão comunitária, com rádio comunitária. E você não pode hoje, inclusive eu queria vir para aqui para discutir a lei também, né? Por isso que o Fábio me chamou para estar aqui com a Rosângela, que é a presidente atual da Abraço, que o Ministério das Comunicações, ele disse que todo mundo na comunidade pode, ele não disse que deve se associar. Agora, na hora que ele pede a documentação, o que a gente está 3 anos para tentar conseguir a renovação da nossa outorga, o que é que ele acontece? Ele diz, olha, eu quero identidade, CPF, certidões da Polícia Militar, Civil, Federal, do cartório, de todos os associados. Você imagina uma cidade, aqui o bairro de Mangabeira, do gás onde você reside, você tem ali 300, 400, 500 mil pessoas para você conseguir essa documentação todinha. Faltou um, amigo, volta. E se uma dessas pessoas tiver com um problema na justiça, tchau. Então o que é que a gente tem lá? A gente tem o Clube do Ouvinte hoje, 700 pessoas, que participam de todas as promoções da emissora, e a gente tem 50 e poucos associados. Pessoas que precisam estar em dia, inclusive, com sua vida eleitoral, e não pode estar com dívida com nada, porque se der qualquer problema numa certidão, a rádio vai sofrer consequência. É uma coisa absurda, inclusive. Qual é a entidade mantenedora da rádio? A Associação Rádio Comunitária Araçá FM, esse é o nome da entidade, né? Mas era a SCPZL, não? Não. Inicialmente. Antes, sempre foi lá em Maria. A gente tinha a Sociedade Poetas Zé da Luz, mas para a fundação da entidade rádio, o próprio Fábio Mozart foi quem criou a Associação Rádio Comunitária, disciplinando nos seus estatutos um dos seus objetivos, a execução de serviço de radiodifusão comunitária. E diga-se de passagem que a Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, ela foi fundada na cidade de Itabaiana, e quando ele foi morar em Mari, pegou e roubou ela e levou pra lá, viu? Essa parte eu não sei. Ele quem? Fábio. Agora, em homenagem, não a Fábio, que está vivo, eu espero que ele viva mais de 200 anos, quando ele falecer, e espero que seja daqui a muito tempo, a gente pode colocar uma foto dele lá. Agora, vá lá em Mari, eu peguei uma foto pequenininha do Poeta Zé da Luz, pedi para ampliar um artista,
ampliou a foto, hoje está aí uma foto quase de, não sei, mas dá uns 40 centímetros, uma foto muito bonita, foi totalmente reconstruída por um artista, está lá, em homenagem ao poeta. Na rádio. Na rádio. Você lá, você vai ver, tá lá uma foto, é quem recepciona, porque a gente entende que precisa valorizar os artistas, mas na vida, das condições financeiras para ele, né? Agora, quando você quer homenagear alguém em fotografia, em nomes, aí sim, é quando morre. Ô Rama, a principal acusação contra você, principalmente, que está no comando da emissora, é que você estaria ligado a um outro grupo político que faz oposição à prefeitura. Contextualiza pra gente essa história lá de lá. Eu faço isso com tristeza, Dalmo, porque eu não vim aqui para essa questão. E assim ligou exatamente com a intenção de desviar. Eu queria aqui discutir rádio comunitária, mas principalmente discutir aqui organização de rádio comunitária. Eu vim para aqui e venho quando me convidar para discutir isso. Organização de rádio comunitária. Essa acusação tem fundamento ou não? Olha, o Assis, ele é assessor de comunicação, ele é assessor de cultura, ele é secretário de cultura do município, ele foi candidato a vereador e está ligado a um grupo político que está no poder há 30 anos. Eu não sei se isso responde à questão política partidária. Eu já estive filiado ao PT, hoje eu não sou mais, mas não tenho vergonha, me orgulho, inclusive, de ter sido fundador do PT. O companheiro Ricardo também era filiado, hoje não é mais filiado, mas para mim é um motivo de alegria. E se você pegar uma cidade como Mari, qualquer pessoa que está lá, que participa das associações, vai ter uma vinculação partidária. Lamentavelmente, eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, estou dizendo isso, não quero tornar público porque eu me orgulho, e eu podia estar afiliado em qualquer outro partido, que é um direito do cidadão, mas me desfiliei. Agora, é impossível você estar numa cidade como Mari, que ocupa hoje, o prefeito, por exemplo, está caçado 2 vezes. O atual prefeito, que assim defende, caçado 2 vezes já pela segunda instância, que eu não vou aqui para discutir isso. Né? E ele foi caçado por crimes de improbidade administrativa. Eu vim para essa rádio discutir isso a respeito a vocês, não. O que é importante discutir aqui, do meu ponto de vista? O convite foi esse. E venho para discutir qualquer outro assunto quando os companheiros me chamarem. Discutir organização de rádio comunitária. Nós tivemos nos últimos dias 2 rádios comunitárias incendiadas criminosamente na Paraíba. Aí eu pergunto, eu estava vendo aí, você abriu aí, um deputado que é, aspas, de direita, é quem está defendendo a apuração. Carlos Dunga. Carlos Dunga, está aqui a matéria. Eu peço desculpa de direita porque o partido, a lógica ainda de direita e esquerda nesse país, se isso não existe mais. Mas você não viu. Eu escrevi, inclusive, uma nota no meu Facebook. Você não viu a OAB, você não viu a CNBB, você não viu a UNE, você não viu a Abraço Nacional, botou lá uma linha só. A API. A API. Você não viu o Sindicato Jornalista do meu amigo Rafael. Moisés, dos radialistas. Do radialista. Você não viu o Partido dos Trabalhadores. A própria Abraço. Você não viu o Abraço Estadual que eu tô chegando nela agora? Ninguém, mas ninguém mesmo, emitiu uma nota de solidariedade e de apoio, mas muito mais do que isso, amigo. De formar uma frente para investigar um negócio desse. Isso é um crime contra a democracia, principalmente contra a comunicação comunitária desse país. Aí você vem me dizer o seguinte, porque do outro lado a gente é contra a Aberta. Eu acho que a Aberta tá certíssima. Viu, Dalmo? Você pode até se assustar e arregalar os olhos pro meu lado quando eu digo que a Aberta tá certa. A Aberta tá certa sim. Quem está errado sou eu. Quem está errado é a presidente da Abraço Estadual. Quem está errado é o pessoal da rádio comunitária. Quem está errado é o pessoal da Abraço Nacional. Porque, Kelly, o papel da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, é defender a rádio e a TV comercial. E os seus filiados. E seus filiados estão certos. Agora, eu estou errado quando eu faço parte do movimento de rádio comunitária e não defendo. E aqui eu vou passar 2 dados. Peraí, Ramos, já que você tocou nesse assunto, fale também da sua candidatura recente à presidência da Abraço, não foi isso? Não, eu não fui candidato da Abraço Estadual, nunca pleiteei, até por uma questão de tempo, eu não fui candidato a presidente. Eu participei do Congresso. Eu tenho uma amizade particular com Moreira, que foi o ex-presidente, companheiro Moreira. Eu vim conhecer a Rosângela já nesse evento. Agora, na Paraíba, infelizmente, esse é o debate que eu queria fazer aqui, me disponho a fazer depois com Rosângela ou com Moreira, qualquer um, é que não há na Paraíba a associação de rádio comunitária ativa, efetiva, funcionando. Para você ter ideia, eu descobri no Congresso que o estatuto que foi aprovado, e você sabe disso, eu estou falando com quem entende, foi aprovado em setembro de 2009.
No dia agora de 2014, no dia do Congresso, foi em fevereiro, esse estatuto não tinha sido assinado ainda. Mas esse estatuto também não tinha registrado ainda porque a Abraço não tinha dinheiro para registrar. Então, é uma questão muito séria. E aí não tem como a gente ter um movimento de rádio que é perseguido pelo governo federal, através da Anatel, que em vez de defender, ela ataca, e a Polícia Federal não tem culpa, porque ela cumpre mandato de juiz, que é perseguida pela mídia comercial, que é perseguida pelos governos, que é perseguida pelos prefeitos. E aí, amigo, você não tem uma entidade que nos represente, que nos defenda. Ô, Ramos, nós estamos errados. Me parece que você tenha observado também que a maioria dos filiados que participaram da última eleição são de rádios poste, né? Esse é o meu enfrentamento aí com o companheiro Moreira e com a... Eu não falo com a Rosângela porque eu não discuti isso com ela. Eu estou aqui com o material publicado aí no portal aí de vocês aí da Abraço? Rádio Zumbi. A Zumbi dos Palmares. Certo. E que dá conta aqui das rádios que estavam presentes no Congresso Estadual, viu? Estava presente a Rádio Comunitária Araçá FM, a Rádio Lagoa de Dentro, a Rádio lá dos Quilombolas de Mituaçu, que foi nós que ajudamos a fundar, e você sabe disso, você estava lá, e a Rádio de Jacaraú. Tinha 4 rádios num congresso estadual e tinha 10 rádios postos. Gente, eu discuti isso lá, inclusive, com o professor da universidade, não me recordo agora o nome do professor, quando foi se apresentar um trabalho lá, apresentou da Incubis um projeto de rádio comunitária, gastou 50 mil reais recurso público para organizar a rádio posta. Mas aí eu discordo de você um pouquinho. Eu discordo de você, veja bem. Vamos lá. Essas rádios que você chama de rádios postos não são rádios postos, são associações devidamente organizadas com CNPJ que tem propositura de conseguir uma outorga de rádio comunitária. É diferente de uma rádio poste, pura e simplesmente rádio poste. São associações organizadas, como são essas que nós anunciamos aqui no nosso programa. Eles têm toda uma sociedade organizada. Eu tenho uma pequena diferença. Esse é um debate que eu pretendo né? fazer com você e com qualquer pessoa que quiser em qualquer lugar. Porque isso é uma questão de conceito, amigo. Eu discuti isso na universidade lá com o professor Zé Neto, se eu não me engano. Desculpe se foi um outro. Universidade é um lugar de construir conceito e de consolidar conceito. Se você está lutando para manter um serviço de radiodifusão comunitária nesse país decente, você não pode prescindir de você colocar no ar, com concessão, com apoio dos governos, rádio comunitárias decentes. Você não pode colocar, em nome de um governo irresponsável, incompetente e discricionário com o movimento de rádio comunitária, botar rádio poste, amigo, que você tem que estar debaixo do poste para escutar. São comunidades organizadas, são comunidades lutadoras, é um serviço de som importante, é uma comunicação importante, mas não é rádio comunitária, isso é conceito. Exatamente. Isso é conceito, falando de conceito. E aí, amigo Palhano, você tem em João Pessoa, cidade com 800 mil habitantes, você tem uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária. Eu não vou aqui discutir a qualidade dela. Então, você tem uma rádio comunitária. Viu, Kelly? Você tem rádio, cidade pequena com 10 mil habitantes, que não é rádio comunitária, porque João Pessoa não tem. É verdade. Para cada um 100 mil habitantes uma rádio. É questionável. Tá entendendo? Então, quando você passa 12 anos lutando para sair uma concessão de uma rádio comunitária, desculpe, poste, que não é rádio, é serviço de som alternativo, você está exatamente inibindo o debate, chamando para briga os deputados, como Luiz Couto, por exemplo, que eu estava na universidade discutindo com ele, para instituir rádio comunitárias na cidade em que você sintonize através do seu rádio e através hoje de um instrumento extraordinário que se chama dispositivo móvel, que a gente, ou o tal do tablet, tem um, ou o tal do smartphone. Exato. Então você tem que estar debaixo de uma caixa, de um poste para escutar uma comunicação. Isso não é país sério em lugar nenhum do mundo, amigo. Então essa é a discussão, não é que aquela organização não é importante. Agora passar 12 anos esperando um negócio desse, 10 anos, porque o governo é negligente e é conivente, e aí você tem uma ideia. Não, mas o que eu questionei não foi isso. O que eu questionei foi você dizer o seguinte, que essas organizações que tenham ou não rádio poste funcionando, elas são associações devidamente organizadas, que pleiteiam rádio comunitárias, e eu acho que elas têm o direito sim de participar da Abraço, inclusive de discussão dentro da Abraço. Mas você veja bem, eles são uma associação com o CNPJ, são associados da Abraço, e eles têm o direito de mas do meu ponto de vista, amigo, isso é um corpo estranho. Você tem a Abraço Paraibana hoje,
Só tem uma rádio comunitária compondo a sua diretoria. Companheiro, se eu não tenho as rádios, mas eu tenho associações formadas que têm essa propostura, que lutam por isso, eu vou ficar... Do outro lado... Eu vou participar, vou formar, fechar abraço só com Palhano, deixa ele concluir. Aí vou lhe mostrar aqui um outro dado do mesmo site, do mesma semana. Congresso da Abraço de Pernambuco reúne 80 rádios no Congresso Estadual. Passam 3 dias, 7, 8, 9, 10 e 11, 4 dias discutindo a organização da rádio comunitária de Pernambuco. Nesse seminário aqui da universidade, sabe que hora nós começamos a discutir rádio comunitária? Às 15 horas. Nós passamos a discutir a eleição às 15 horas. No final do expediente. Você está entendendo um negócio desse, amigo? Na Paraíba você tem no mínimo 50 rádios comunitárias. Eu propus lá. Vamos fazer um congresso com a Rádio da Paraíba. Vamos pegar e invadir as ondas de João Pessoa com essa rádio que já tem há 10 anos solicitando, mas tem que ter respaldo da Rádio da Paraíba. Com certeza. Dizendo, não, porque uma coisa, amigo, é a Polícia Federal chegar e fechar uma rádio lá de... Como é do Geisel? Sozinho, sem ter ninguém apoiando o Dalmo. Outra coisa, se na hora que prender um, ter 50 para dizer, você vai ter que perder 50, amigo. Você vai ter que prender 80. Plenamente, essa é a grande diferença. Na Paraíba não tem. E é esse debate que tem que ser feito. Agora eu faço aqui, eu fui 2 vezes para a Polícia Federal esse ano. O ano passado, melhor dizendo. E vou para lá também, porque eu estou defendendo a cidadania. Eu estou defendendo o direito que está na Constituição, a liberdade de expressão, que esse governo que está aí, que o governo anterior, que eu votei nos 2, não tem respeitado em lugar nenhum. Só que eu sei que o tempo já estourou, mas para dar um dado para você, Palhano. Eu sei que você sabe. Você sabe quanto é que o governo federal investiu em rádio em mídia o ano passado? 3 bilhões de reais. Sabe quanto foi em rádio comunitária? Zero. E você sabe qual é a receita da rádio comercial, da TV e dos jornais? Qual é a receita pública? 82%, amigo Sonoplast. Inclusive várias irregulares. Na hora que você tirar o dinheiro do governo federal, do governo estadual, que gastou 40 milhões esse ano e 70 milhões vai gastar em 2014, o governo do estado, o gestor dessa rádio aqui. Exatamente. Sabe o que é que vai acontecer? Fecha o sistema Paraíba, fecha a Globo, fecha sistema Correio, tudinho, porque 82% é das tetas do governo federal, estadual e municipal. E a rádio comunitária não tem R$1, amigo. É, totalmente desigual. Ramo, se eu tocar no assunto que tem a ver, essas rádios que foram incendiadas criminosamente na Paraíba, elas têm uma ligação com a comunidade ou são aquelas rádios fantasiosas? Não. Que alguém conseguiu nos esquemas e não tem suporte da comunidade para defender um... Porque não é possível que se queime uma rádio e ninguém saiba quem queimou. Não é possível. São rádios de luta lá, rádio da comunidade é que as pessoas, se você botou fogo numa rádio, amigo, a comunidade corre com medo para tudo que é canto, não é brincadeira não. E como diz Zé Ramalho, na tortura toda a carne se trai e corre. Eu sei que o espaço já acabou e rádio é assim mesmo. Eu estou disponível para vir para cá fazer um debate dessa qualidade. Eu faço até amanhecer o dia. Ok, estamos conversando então com o Severino Ramo, ele que é... Qual é a função, Ramo, lá na rádio? Entidade, sim? Eu sou o diretor-presidente da emissora e também apresento o programa jornalístico lá na rádio. Mas eu me coloco à disposição, e quem quiser fazer o debate, a gente faz aqui, eu faço em outro lugar. Agora eu acho que entendo que esse é um tema que a gente tem que debater. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe lugar nenhum do mundo. E nesse Brasil está sendo meu de faz de conta. Severino, peço para você fazer as suas alegações finais, porque infelizmente o tempo já estourou e que seja rapidinho. Não, eu só quero agradecer a vocês e dizer que estou à disposição do programa e à disposição de qualquer companheiro que queira discutir essa questão de rádio comunitária na Paraíba. Eu estou sempre à disposição, ligou, combinou, lá eu estarei. Ramos, só para finalizar, a gente tem um minutinho, Maurício, aí. Só um minutinho, tem um minutinho para a gente discutir. Houve uma liminar recentemente proibindo o poder público de botar verba pública em rádio comunitária. O que é que você acha dessa decisão? Isso foi a decisão de um juiz lá em Brasília, um juiz federal, e é claro, a decisão de juiz federal serve para o país inteiro. Eu não sei, eu sei que a Procuradoria da República já recorreu dessa decisão e certamente vai ser derrubada. Agora eu pergunto, a Abraço Nacional entrou no outro dia com ação, as Abraços estaduais no outro dia entraram com ação e eu na rádio que eu represento também subscrevi uma ação como essa,
Porque o que tem que ser feito era isso, amigo. É o que a Abraço faz. Era a gente ter entrado um monte de ações, uma atrás da outra, para mostrar o governo federal e os órgãos federais para dizer, esse povo não tá brincando, esse povo tá lutando porque quer seu espaço. Eu estava dizendo aqui no início que nos Estados Unidos tem, se eu não me engano, aqui em Nova York, se eu não me engano, são 40 mil rádios comunitárias. Na França tem 12 mil servidores, trabalhadores em rádios comunitárias. Cuidado, é só pegar dados. Aqui no Brasil, fazer rádio comunitária é crime, e aí eu não consigo entender. E tem a ver com a economia solidária também, né? De estar envolvendo gente, a comunidade. Cidade, geração de emprego e renda. Na minha cidade, olha, quem passou pela minha cidade como, olha, Célio Alves, ele tem vergonha de dizer que é de Maria, mas Célio Alves, J. Alves, os dois estão aqui, ó. Os dois estão aqui, inclusive um é subsecretário de comunicação do estado da Paraíba. Exatamente. Manuel Pedro, o Pedro Graziano, que mudou o nome quando saiu de lá, Fabiano Lima, André Santos e outros que estão na rádio comercial, e muita gente hoje empregados, trabalhando, ganhando dinheiro porque passaram por lá e têm conhecimento. Todos passaram pela rádio comunitária. Muitos passaram por lá, isso me orgulha saber disso, que colaboraram conosco, mas aprenderam, e muitas pessoas lá estão empregadas porque eu dou uma cartinha de referência dizendo, olha, essa pessoa passou por aqui, essa pessoa convive bem com os grupos, essas pessoas têm condição de trabalhar em qualquer outro lugar. É uma fábrica de fazer cidadania, é uma rádio comunitária. Por fim, eu queria que você falasse sobre marco civil da internet e marco civil da democratização da comunicação. Olha, essa é uma discussão muito complexa. Não dá para discutir. Porque o governo não quer discutir com a gente, rapaz. O governo não quer tornar essa informação clara. A sociedade não sabe o que danado é isso. O governo está preocupado, os governos estão preocupados em transparecer, em deixar claro pra gente o que é que significa isso. E como a gente não tem essa informação, a gente também tem dificuldade de emitir opinião. Fica isso discutindo dentro das universidades, na parte teórica, mas isso não vem por ser da sociedade, que seria a grande beneficiária. Mas a gente pode voltar a discutir isso outro dia. E se vocês podem tirar o programa do seja você, depois leva um carão do chefe aí. Que lá em Maria também é assim. Tá na hora, mas né? Eu só queria agradecer a vocês profundamente aí, pela gentileza, pelo carinho, e dizer que a gente está sempre à disposição para fazer esse bom debate. Ok, o programa Alô Comunidade está à disposição dos companheiros, como sempre esteve. Mande as notícias, principalmente essas de organização, da questão de como funciona a rádio, do acesso do cidadão à emissora e também à entidade que mantém a rádio. E o programa está sempre à disposição dos companheiros para o contraditório, para trocar essa ideia, né, e essas informações. E a gente também deixar bem transparente a questão da gestão das emissoras comunitárias. Inclusive, se vocês quiserem intervir durante o programa, ao vivo, sempre que quiserem, podem ligar, que a gente está aberto aqui para qualquer um que ligar lá, que criticando vocês querem rebater, a gente está aberto aqui para isso aí, que é importante isso, né? Boa viagem, pessoal. Boa viagem. Prazer em reencontrá-los. Ok, o Alô Comunidade vai ficando por aqui, Maurício. Obrigado pela sua audiência na tarde de hoje. Já chegou o companheiro Ivan Machado aí para fazer a baldeação. No controle aqui da Tabajara AM. A gente vai ficando por aqui nesse sábado, voltando no sábado que vem, provavelmente com Rosângela Santos, a nova presidenta da Abraço Paraíba, inclusive para discutir e rebater algumas dessas acusações que o ramo acaba de fazer. Palhano, boa tarde. Boa tarde a todos e todas, e até o próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Alô Comunidade. Maurício José. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara AM.